Oi, gente. Sangue no olho, faca na caveira, Marconi Física. Hoje, aula especial de gráficos. A gente tem a nossa segunda aula de movimento uniforme. Hoje, especial, gráficos e propriedades. Fica aí. Primeira coisinha, ó. Pega a sua água. Caderninho aí para copiar direitinho, atento. Luminosidade, fica no lugar adequado. Nada, cama não, cama é para dormir. Senta na cadeirinha aí, vamos lá. Então vamos partir para cima. Primeira coisinha, velocidade versus tempo. Como é que vai fazer esse gráfico? Você vai lembrar a propriedade principal de movimento uniforme. Qual é? Velocidade, que se calcula como ΔS sobre ΔT. Nós vimos que essa velocidade ela se mantém constante. Então vamos lá. Olha, na cinemática a gente vai trabalhar com funções constantes, funções do primeiro grau e funções do segundo grau. Tudo bem? Então, como é que eu faço o gráfico de uma coisa que é constante? O tempo vai variar, mas a velocidade vai ter o mesmo valor. Só tenho duas possibilidades. Ou essa constante é positiva ou a constante é negativa. Então só tem duas. Quem é a constante é a velocidade. Se eu tiver uma velocidade positiva, essa constante tem que ficar onde? Acima do eixo. Então o que é que a gente vai ter? Olha que coisa linda, gente. Constante positiva. Tu lembra que tem até nome, só para lembrar, lavagem cerebral. Você lembra que esse movimento é um movimento onde a velocidade é positiva, a gente chama de progressivo. Mas eu posso ter uma situação onde minha velocidade não é positiva, é o que? Negativa. Se for negativa, mas é constante, então como é que é o gráfico? O tempo está variando, mas a velocidade tem sempre o mesmo valor. Só que essa constante vai ficar onde? Abaixo. Sangue no olho, faca na caveira. Então vamos. Então você vai botar o quê? Ó? Constante negativa, constante abaixo. Então só tem quantas? Duas. Ou é uma constante positiva, ou é uma constante negativa. Progressivo, ou se for nesse caso de cá, você lembra que a gente usa regressivo, ou você pode usar também aquela palavra chamada de retrógrado. Tudo massa? Tudo massa, Marconi. J, Clenice, Cleniane, Jandira, J, vamos lá. Propriedade pra gente. Tem propriedade? Tem. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou considerar uma constante positiva para você ver com o Marconi o seguinte. Se eu tenho essa constante positiva, alguns gráficos têm propriedade diária. Dentre eles, esse aqui tem. Olha só o que acontece. Vamos calcular essa área porque faz bem à saúde. Se eu calcular essa areazinha, vocês estão enxergando que essa área representa um retângulo. Se essa área é um retângulozinho, como é que fica o valor da área de um retângulo? Base vezes altura. Enxergaram que a base é isso aqui, que seria isso menos isso, T menos TO, que eu posso chamar de quê? De ΔT. A altura vocês enxergaram que é o próprio V. Então vai ficar como, ó, ΔT vezes V. Guarde no seu coração. Aí você vem pra cá. Auaca! Multiplique aqui, faça produto dos meios, modos extremos. ΔS é a mesma coisa de V vezes ΔT. Então o que é que o Marconi quer colocar no seu coração? ΔTV e VΔT, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Você está lembrando que isso aqui do lado de lá é VΔT, que representa quem? O deslocamento. E aqui é VΔT, que é quem? Que é a área. Cai, cai, passará. Derradeiro ficará. Propriedade é deslocamento, é a própria área da figura. Guarde no seu coração essa propriedade. Que eu quero te dizer o seguinte, mesmo a gente tendo deduzido para uma velocidade constante, essa propriedade vale para velocidades que variam com o tempo. Ô Marconi, você quer dizer que até se eu tivesse um gráfico, olha, escondidinho aqui, e eu falasse para você que esse gráfico tem uma velocidade variável, Marconi quer dizer para a turma que essa propriedade continua verdade. Ou seja, essa propriedade é geral.
Tudo bem? Então, ó, gráfico. Velocidade versus tempo. A velocidade é constante. Constante positiva, constante negativa. Tudo massa? Tudo massa. Propriedade. Se eu encontrar a área do gráfico, velocidade versus tempo, eu estou achando quem? O deslocamento. Que vale não só para movimento uniforme, para movimento variado também serve. Então guarde isso, importantíssimo. Várias provas usam essa propriedade, tá show? Tá caindo um toró lá fora, mas é assim mesmo. Nesse momento você para o vídeo, para direitinho o vídeo aí, pare. Você vai copiar agora, porque agora parte the number of the 2. Vamos lá, a gente vai ver agora, ó, outro gráfico pra gente. A gente vai partir para cima. Esse gráfico agora que vocês vão ver com o Marconi é o outro gráficozinho de movimento uniforme, que é o gráfico de positiva velocidade, tá certo? Não vai ser mais velocidade, você vai botar agora segundo gráfico do espaço, ou também chamado de posição versus tempo. Tá massa? Então vamos. A gente vai ter algumas possibilidades. Claro que vai ter. Olha aqui agora, ó. Esse gráfico aqui, ó. Espaço versus tempo. Vamos partir para cima dele. A gente vai ver outro gráfico aqui, bonitão, ó. Também espaço versus tempo. A gente vai ver isso também. E aqui, bem bonitão, o Marconi vai fazer uma coisinha para te emocionar. Que é exatamente falar da propriedade que tem com esse gráfico. Tudo massa? Então vamos. Olha só. Esqueci água, hein? Beba água. Qual é a função do espaço-tempo? Movimento uniforme. Lembra qual é a função? Então vamos. A função qual é? S é igual a SO mais VT. Tudo bem? Não esquece. Repare. Quando a gente coloca esse gráfico aí, Marconi quer te dizer uma coisa. Se é espaço versus tempo, que função é essa aí que a gente tem? Que função é essa? Lembra da matemática. Você lembra que tem uma cara parecida com essa? É y igual a... Só vou colocar, inverter a ordem para ficar no padrão. Mais AX. Tá lembrado dessa funçãozinha? Representa uma função chamada função do primeiro grau. Lembra que se a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta com a função crescente ou função decrescente. Vamos devagar. Quem é que diz na matemática que a função é crescente ou decrescente? O termo A, que é chamado coeficiente angular. Angular. É ele que diz se a função cresce ou decresce. Quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. B tem nome. Coeficiente linear. É ele que indica onde a função intercepta o eixo y. O eixo y é cortado no termo B, ou chamado termo independente. Tudo bem? Então bora devagar. Quem é que faz o papel do A na física? Quem é? É a velocidade. Quem é que faz o papel do B na física? É o espaço inicial. Então agora vamos fazer uma relação a partir, é só uma comparação, mudança de letras. É isso que a gente vai ter aqui. O A é V e o B é SO. Então quer dizer o quê? Se eu te falar que a velocidade é positiva, funções crescentes. Se eu te falar que a velocidade é negativa, a função passa a ser decrescente. Então o que é que acontece? Onde é que ela corta o eixo vertical? Em B. Para física vai ser quem? Vai ser SO. Então, ó, se cortar aqui é SO. Se cortar aqui, aqui é o SO. Se cortar aqui é o SO. SO é onde ela corta o eixo vertical, que no caso é o eixo do espaço. Mas eu estou colocando um valor. Aqui meu SO, se cortar aqui o SO é 0, se cortar aqui o SO é negativo. Mas se eu sei que a velocidade é positiva, essa função vai ser uma função que crescente. Se eu falar que a velocidade é negativa, essa função passa a ser o quê? Decrescente. Então só tem the number of the two. Possibilidades. Quais são? Ou a função é crescente ou a função é decrescente. Tudo massa aí, gente? Beleza? Tranquilo? Função crescente ou decrescente? Quem é que diz se faz crescer ou decrescer? Velocidade. Positiva, função cresce. Velocidade negativa, a função vai ser o quê? Decrescente. Onde corta o eixo do espaço no termo independente? Quem é? É o SO.
Tudo massa? Então vamos lá. Tem mais coisinha pra gente hoje. Qual é a ideia? Agora vou me apropriar um pouquinho de matemática. Ó, imagine que eu tenho esse gráfico aqui para vocês. Eu vou pegar ele e a partir dele eu vou construir uma figurinha que você ama de paixão, que é o famoso chamado triângulo retângulo. Olha que massa apareceu ali. Você consegue entender que daqui para cá é a variação no eixo vertical e daqui para cá é a variação no eixo horizontal, que no caso é o instante-tempo? Você consegue entender que isso aqui é o meu ΔS e isso aqui representa o meu ΔT? Sim, Marconi. Então vamos. Como é que você acha a velocidade? Bora, lembra? Velocidade é deslocamento sobre tempo. Só que agora, um pouquinho de matemática, lembra? Me ajuda. Isso é um triângulo retângulo. Se aqui tem meu ângulo, quem é que representa ΔS? É o cateto oposto. E quem é que é o ΔT? É esse pedacinho aqui, vai ser o cateto adjacente. Você lembra que cateto oposto sobre cateto adjacente é exatamente uma coisinha chamada de quê? De tangente. Então quero te dizer também que a velocidade pode ser interpretada como sendo quem? A tangente desse ângulozinho ali. E aí, o que é que Marconi guarda para o seu coração ficar mais emocionado? Gente, a velocidade tem a ver com a inclinação. Por isso, lembra? Isso aqui é o coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente angular, maior é a tangente, maior a inclinação. Ou seja, quanto mais inclinado estiver o gráfico, maior vai ser a velocidade. Gente, então quer dizer que se eu tiver uma coisa assim, olhe, Ícaro, espaço e aqui tempo, e representar assim, ó, duas funções nesse gráfico, tem como você saber qual dos dois vai ter a maior velocidade. Como é que eu vou reconhecer? Você vai reconhecer assim, ó, pela inclinação. Quem é que tem maior inclinação? Né, o primeiro, ou seja, velocidade tem relação direta com a inclinação do gráfico. Quem é que tem maior inclinação? Não é o primeiro? Tem maior ângulo? Então você vai dizer que o primeiro vai ter a maior velocidade. Tudo massa, show de bola, tranquilo. Parte de gráfico, a gente está finalizando o gráfico de MRU. Vimos o gráfico velocidade, tempo, espaço, tempo. Vocês terão agora uma aula de exercício disso. Sangue no olho, foca na cabeça.